Existe um instante silencioso que antecede toda grande virada na vida de uma pessoa. Não é o momento em que ela toma uma decisão racional. Não é quando ela monta um plano detalhado ou lista seus objetivos num caderno. É um momento mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer estratégia que a mente possa construir. É o instante em que o coração para de mentir. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo dentro de você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas sua cabeça continua criando obstáculos, justificativas, medos disfarçados de prudência? A maioria das pessoas vive nesse conflito por anos, às vezes por décadas, seguindo caminhos que fazem sentido no papel, mas que por dentro produzem um vazio difícil de nomear. Este vídeo existe para falar sobre o que acontece quando esse conflito termina. Quando o coração e a direção da sua vida finalmente entram em sintonia. Porque quando isso acontece, algo extraordinário se revela. O caminho não precisa ser forçado. Ele se abre. Antes de continuar, se você chegou até aqui e já sente que esse assunto te diz respeito, considere se inscrever no canal, deixar seu coração neste vídeo e compartilhar com alguém que também está buscando essa clareza. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dele. O coração como bússola interna, a inteligência que você foi ensinado a ignorar. Desde cedo fomos treinados a confiar nos dados externos, nas notas da escola, na opinião dos mais velhos, nas estatísticas do mercado, nas expectativas da família. A cultura em que vivemos construiu uma hierarquia silenciosa, onde a lógica manda e o sentimento obedece. E essa hierarquia, embora funcione muito bem para resolver problemas matemáticos, falha completamente quando se trata de construir uma vida com significado. O coração humano não é apenas um órgão que bombeia sangue. Ele carrega uma forma de inteligência que a ciência moderna começa a reconhecer e que tradições filosóficas antigas nunca deixaram de respeitar. Essa inteligência não opera por dedução. Ela opera por ressonância. Quando algo está alinhado com quem você realmente é, você sente. Quando algo está contra sua natureza mais profunda, você também sente. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu a silenciar esse sinal antes mesmo de processá-lo. Pense na quantidade de vezes que você soube, lá no fundo, que determinado caminho não era para você, mas continuou nele porque parecia a escolha certa segundo critérios externos. O emprego seguro que sufocava, o relacionamento estável que esvaziava, o projeto que todos aprovavam, mas que você nunca conseguia começar de verdade. Esses não são fracassos de disciplina, são sintomas de desalinhamento. A bússola interna não aponta para o conforto, ela aponta para a coerência. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. O conforto é estático, a coerência é viva. Quando você começa a honrar o que seu coração aponta, mesmo que isso cause desconforto momentâneo, algo começa a se reorganizar ao seu redor. As decisões ficam mais claras, as prioridades emergem naturalmente. E o caminho que antes parecia bloqueado começa a mostrar suas primeiras aberturas. O primeiro passo não é aprender a ouvir o coração, é parar de argumentar contra ele. O preço do desalinhamento. Por que vidas bem-sucedidas podem ser profundamente vazias? Existe uma ilusão muito sedutora que a sociedade vende com maestria, a de que o sucesso externo, quando suficientemente grande, preenche qualquer vazio interno. É uma promessa que aparece em toda parte. Na publicidade, nos discursos de motivação rasa, nas redes sociais onde todos parecem felizes depois de conquistar seus objetivos. Mas há um fenômeno que contradiz essa promessa de forma contundente, e ele é mais comum do que se imagina. Pessoas que constroem tudo que foram ensinadas a querer e chegam ao topo sentindo que conquistaram a vida errada. Esse fenômeno tem um nome clínico, mas a experiência dele é muito mais simples de descrever. É acordar numa manhã qualquer, olhar para tudo que você construiu e sentir um silêncio pesado no peito, onde deveria haver satisfação. O desalinhamento entre o coração e o caminho cobra um preço que não aparece de uma vez. Ele é cobrado em parcelas.
no cansaço que não passa depois do descanso, na irritabilidade sem causa aparente, na dificuldade de se empolgar com conquistas que antes pareciam o sonho máximo, no modo automático em que os dias começam a se repetir sem que você consiga identificar o que está faltando. O que está faltando, quase sempre, é autenticidade. Não no sentido superficial da palavra, que virou clichê nas redes sociais, mas no sentido filosófico mais profundo. A correspondência entre o que você é e o que você faz, entre seus valores mais genuínos e as escolhas que estruturam sua vida cotidiana. Uma vida construída sobre aprovação externa é como uma casa construída sobre areia. Ela pode ser linda por fora, pode impressionar quem passa, mas qualquer tremor interno a desestabiliza, porque ela não tem raiz, ela tem plateia. O desalinhamento não é uma falha de caráter, é o resultado natural de um processo que começa na infância, quando aprendemos que ser aceito é mais seguro do que ser verdadeiro. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido. E esse desaprendizado começa com uma pergunta honesta. O caminho que estou trilhando é meu? Ou é o caminho que aprendi que eu deveria querer? O momento da virada. Como o alinhamento acontece e por que ele não é gradual? Há um equívoco muito comum sobre como as grandes transformações acontecem. As pessoas imaginam que a mudança é sempre um processo lento e progressivo, que você vai acordando aos poucos, que a clareza vem em camadas, que um dia você olha para trás e percebe que mudou sem saber quando. Isso acontece em alguns casos, mas o alinhamento verdadeiro, aquele em que o coração finalmente encontra o caminho, raramente funciona assim. O alinhamento acontece em um momento, um instante específico em que algo dentro de você se recusa a continuar fingindo. Pode ser desencadeado por uma perda, por uma conversa, por um livro, por um silêncio inesperado numa tarde comum. Mas o gatilho externo é apenas o estopim. A explosão já estava esperando dentro de você há muito tempo. Esse momento de virada não é necessariamente dramático. Ele não precisa vir acompanhado de lágrimas ou de revelações místicas. Às vezes, ele chega como uma calma estranha, uma certeza tranquila que não precisa de argumento para se sustentar. Um não que finalmente sai sem culpa, ou um sim que finalmente é dito sem hesitação. O que torna esse momento diferente de todos os outros é que ele não volta atrás. Quando você realmente alinha, quando o coração e a direção coincidem de forma genuína, você não consegue mais se convencer do contrário. Você pode ignorar o alinhamento por um tempo. Pode ter medo das consequências. Pode adiar as ações necessárias. Mas a consciência do desalinhamento anterior se torna permanente. E viver contra ela exige um esforço cada vez maior. É por isso que muitas pessoas descrevem esse momento como uma libertação, mesmo quando ele vem acompanhado de incerteza. Porque a clareza, mesmo que assustadora, é infinitamente menos pesada do que a confusão confortável em que viviam antes. O alinhamento não resolve todos os problemas, mas ele muda a natureza dos problemas que você enfrenta. Você para de lutar contra si mesmo. E quando essa batalha interna termina, uma quantidade enorme de energia é liberada para ser usada no que realmente importa. Desejo autêntico versus desejo condicionado. Saber o que você realmente quer. Uma das questões mais complexas e mais importantes que qualquer pessoa pode se fazer é: isso que eu quero é realmente meu? Parece uma pergunta simples, mas quando você começa a investigá-la com honestidade, percebe o quanto dos seus desejos foram moldados por forças externas que nunca se anunciaram como tal. O desejo condicionado é aquele que nasce da comparação, da aprovação, do medo de ficar para trás. É o desejo de ter o que os outros têm, de ser o que os outros admiram, de evitar o que os outros criticam. Ele é real na medida em que você o sente, mas ele não é seu na medida em que não emerge da sua natureza mais profunda. Ele emerge do ambiente que te formou. O desejo autêntico tem uma qualidade diferente. Ele não precisa de validação externa para existir. Ele não aumenta quando alguém aprova e não diminui quando alguém questiona. Ele tem uma constância que desafia a lógica do momento.
Você pode tentar ignorá-lo por anos e ele continua lá. Pode tentar substituí-lo por desejos mais aceitáveis e ele continua aparecendo nas beiradas da consciência, especialmente nos momentos de silêncio. Identificar a diferença entre os dois tipos de desejo exige um tipo específico de honestidade, que a maioria das pessoas evita, não por covardia, mas porque nunca foi ensinada a praticá-la. Essa honestidade envolve perguntar: se ninguém soubesse, se ninguém aprovasse, se não houvesse nenhum reconhecimento externo possível, eu ainda quereria isso? Se a resposta for sim, você está diante de um desejo autêntico. Se a resposta gerar hesitação, você está diante de um desejo condicionado disfarçado de ambição pessoal. Isso não significa que desejos condicionados sejam necessariamente ruins. Alguns deles, quando investigados, revelam valores genuínos que foram apenas mal expressos. Mas a distinção importa, porque quando você persegue um desejo que não é seu, mesmo que o alcance, o vazio que segue a conquista é inexplicável. E quando você persegue um desejo verdadeiramente seu, mesmo os obstáculos no caminho têm uma qualidade diferente. Eles não parecem punições, parecem parte do processo. A lei da correspondência interior. Como seu estado interno modela a realidade ao seu redor. Existe um princípio que aparece em diferentes formas ao longo da história do pensamento humano, em filosofias antigas, em correntes psicológicas modernas e em observações práticas sobre como vidas bem-sucedidas são construídas. O mundo externo tende a refletir o estado interno, não de forma mágica e imediata, mas de forma consistente e inevitável ao longo do tempo. Quando uma pessoa carrega internamente um estado de conflito, de dúvida sobre si mesma, de desalinhamento entre o que sente e o que faz, esse estado se manifesta nas suas escolhas. E as escolhas moldam a realidade. Ela atrai situações que reforçam a incerteza. Toma decisões pela metade. Começa projetos que não termina. Relaciona-se de formas que repetem padrões já conhecidos, mesmo que dolorosos. Não porque é fraca ou incapaz, mas porque o estado interno, funcionando como filtro, seleciona as possibilidades que parecem coerentes com ele. O inverso também é verdadeiro. Quando uma pessoa alcança um estado de alinhamento interno genuíno, quando sabe o que quer, confia no que sente e age de acordo com seus valores mais profundos, o ambiente ao redor começa a responder de forma diferente. Isso não é misticismo. É a consequência natural de decisões mais claras, comunicação mais direta, energia mais concentrada e presença mais autêntica nas interações humanas. As pessoas ao redor percebem a diferença. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se tornar visíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o que está procurando e, principalmente, o que está irradiando. O estado interno é o ponto de partida de tudo. E o estado interno não é algo que acontece com você. É algo que você cultiva, através das perguntas que faz a si mesmo, das histórias que conta sobre quem você é e o que é possível para você, da qualidade da atenção que dirige para sua própria experiência interior. Quando o coração alinha, o estado interno deixa de ser dividido. E um estado interno unificado tem uma força que nenhum esforço disperso consegue igualar. Coragem sem heroísmo. Como agir a partir do alinhamento no mundo real. Existe uma romantização perigosa em torno do conceito de coragem. A cultura popular a retrata como algo grandioso, associado a gestos dramáticos, rupturas radicais e transformações instantâneas. Isso faz com que muitas pessoas, ao não se sentirem capazes desse tipo de coragem cinematográfica, concluam que não têm coragem alguma e permanecem paralisadas. Mas a coragem que emerge do alinhamento genuíno é de outro tipo. Ela não é dramática, ela é consistente. É a coragem de dizer uma verdade pequena todos os dias, em vez de guardar uma grande verdade para um momento que nunca chega. É a coragem de escolher de acordo com seus valores quando a escolha conveniente apontaria para outra direção. É a coragem de começar algo sem garantia de resultado, não porque você não tem medo, mas porque o alinhamento entre o que você é
E o que você está fazendo é mais poderoso do que o medo. Agir a partir do alinhamento no mundo real também significa aceitar que nem todos ao redor vão compreender suas escolhas. Uma das consequências mais difíceis de honrar o próprio coração é a incompreensão dos que esperavam que você continuasse sendo quem você era antes. Família, amigos, colegas de trabalho, todos têm uma imagem sua que foi construída ao longo do tempo. Quando você muda de verdade, essa imagem precisa ser atualizada. E nem todos estão dispostos a fazer essa atualização. Isso não é razão para parar. É razão para entender que o alinhamento não é um processo apenas interno. Ele tem consequências relacionais que precisam ser navegadas com inteligência e compaixão. A coragem sem heroísmo é a que dura. Ela não depende de adrenalina ou de circunstâncias extraordinárias. Ela é alimentada pela clareza de quem você é e pela convicção de que viver em coerência com isso vale mais do que qualquer aprovação que você poderia ganhar ao continuar sendo quem os outros precisam que você seja. Quando o caminho resiste, o que fazer? Quando o alinhamento não produz resultados imediatos, existe uma armadilha sutil que espera as pessoas logo depois que elas alcançam o alinhamento interno. Depois de um processo muitas vezes longo e doloroso de se reconectar com o que realmente importa para elas, elas esperam que o mundo externo responda imediatamente. E quando isso não acontece, quando os resultados demoram, quando os obstáculos continuam, quando as portas ainda parecem fechadas, surge uma dúvida cruel. E se eu tiver errado? Essa dúvida é natural, ela é humana, mas ela parte de um pressuposto equivocado, o de que o alinhamento é uma garantia de facilidade. Não é. O alinhamento é uma garantia de direção, e direção sem percurso não leva a lugar nenhum. O caminho que se abre quando o coração alinha não é um caminho sem obstáculos. É um caminho com obstáculos que você consegue enfrentar porque está inteiro, porque não está dividido entre o que quer fazer e o que acha que deveria fazer. A resistência do mundo real não é sinal de que você errou. Frequentemente, é sinal de que você está certo e que o que você está construindo tem peso e valor suficientes para encontrar resistência. A forma de navegar esse período é através da distinção entre paciência ativa e espera passiva. Paciência ativa é continuar agindo, ajustando, aprendendo, mesmo sem ver resultados imediatos, com a confiança de que o processo está funcionando, mesmo quando não é visível. Espera passiva é parar de agir e aguardar que o universo entregue resultados sem esforço continuado. O alinhamento energiza a ação, mas não a substitui, e os resultados, quando chegam, têm uma qualidade diferente dos resultados obtidos através do desalinhamento. Eles não geram a sensação de "e agora?", que segue conquistas vazias. Eles geram satisfação e, ao mesmo tempo, desejo de continuar, porque agora você sabe que o caminho é seu. A vida que espera do outro lado do alinhamento. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma realidade que é ao mesmo tempo simples de enunciar e profunda de experimentar. Existe uma versão da sua vida que só se torna possível quando você para de lutar contra quem você é. Não é uma versão perfeita. Não é uma vida sem dor ou sem desafio. É uma vida em que a dor tem sentido e o desafio tem propósito. É uma vida em que você acorda com a sensação de que o que vai fazer hoje importa. Não porque alguém disse que importa, mas porque você sabe, lá no fundo, que está se movendo na direção certa. Essa vida não está reservada para pessoas especialmente corajosas ou excepcionalmente talentosas. Ela está disponível para qualquer pessoa disposta a fazer a pergunta honesta, a ouvir a resposta honesta e a agir a partir dela, mesmo quando o contexto externo ainda não reflete o alinhamento interno. O coração que alinha não busca perfeição, ele busca coerência. E a coerência, quando praticada de forma consistente, transforma não apenas a trajetória de vida de uma pessoa, mas a qualidade da sua presença no mundo. Você se torna mais inteiro nas suas relações, mais claro nas suas decisões, mais resiliente diante das adversidades, mais capaz de contribuir com o que tem de mais genuíno para as pessoas ao seu redor.
A abertura do caminho não é um evento externo que acontece para você. É uma consequência interna que se manifesta fora. É o resultado natural de uma vida que parou de se contradizer. E talvez a coisa mais importante a ser dita no final deste vídeo seja esta: você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para começar. O alinhamento não exige que você tenha todas as respostas. Ele exige apenas que você seja honesto com a pergunta. Quando seu coração alinha, seu caminho abre. Não amanhã. Não quando as condições estiverem melhores. Agora. A partir do próximo passo que você der em coerência com quem você realmente é. Se este vídeo tocou algo em você, se ele trouxe clareza ou apenas a sensação de que você não está sozinho nessa busca, deixe seu coração aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar essa jornada. O próximo passo começa com você.